Paz do Senhor, meus irmãos, graça e a paz. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para fazer uma transmissão de teste, né? Nós estamos aqui para fazer um teste e a gente quer ver se vai dar certo isso aqui. A internet aqui onde a gente mora não é muito boa, porque ela é via satélite. Aqui onde a gente mora é um pouco distante da cidade. O recurso que nós temos aqui até então é esse recurso. E decorrer do dia, semana, as coisas vai acontecendo. A gente tende morar fora do Brasil. Aqui pra gente que mora na Europa é muito difícil as coisas. Muito difícil. Porque a gente não tem muito tempo. O tempo da gente aqui é muito limitado. Você sai do trabalho e você já tem que estar se organizando. Porque a hora voa muito rápido, passa muito rápido. E nós estamos aqui para poder auxiliar e te ajudar. Nós vamos começar uma nova saga aí da nossa etapa da nossa vida, a qual Deus nos chamou para poder estar fazendo. E entrei em contato com alguns amigos para a gente poder estar trabalhando nesse intuito. Estamos agora com a plataforma Pison. Ela é de Belo Horizonte e também estava indo para Santa Catarina. Dr. Wagner Miranda, né, que é um reitor aí, fundador do Pison, nos convidou para ser um dos professores do Pison, para estar lecionando para vocês e falando aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é falar do amor dele, falar da palavra dele. Porque não tem coisa melhor do que você estar debaixo de uma unção, de algo que Deus te chamou. E quando você tem esse chamado e você preza pela palavra de Deus, né? Deus, ele se encaminha de te qualificar dentro da palavra. Como assim? Eu já ouvi muitas pessoas falando assim: Deus chama, mas Deus capacita. Já ouviu falar isso? Deus chama, mas Deus capacita. Eu não vejo Deus descendo e capacitando ninguém. Deus te dará condições para você pagar o seu estudo. É diferente. É diferente. Então, quando Deus ele te dá condições de você pagar os seus estudos, é aí que Deus está te capacitando. Agora, quando você pega esse recurso que Deus te dá para você investir no teu conhecimento e gasta com outros fins, que não seja esse fim, ao fim do conhecimento da palavra, Deus, no dia do juízo e do tribunal de Cristo, porque o tribunal de Cristo vai ser para galardoar os salvos. Então, o tribunal de Cristo, com algumas pessoas vão dizer o julgamento, aquela coisa toda, tem que ter um conhecimento, tem que ter uma visão do que é, do que vai, do que pode acontecer. Sem estudar, você não tem condições de entender essas coisas. E para isso, você precisa sentar para aprender. Você não tem como se levantar para ensinar se você não sentou para aprender. Não tem como. Não tem como. Eu sei que o horário que eu entrei agora é um horário meio complicado para quem está no Brasil, mas o nosso intuito aqui é fazer esse teste, porque nós estamos testando aqui um aplicativo, mas o intuito não é nem para ter muitas pessoas aqui participando dessa live, ou direto, como eles dizem aqui em Portugal.
O intuito é a gente fazer um teste, porque como a gente tem uma internet limitada aqui, a CPU às vezes ela não consegue, ela trava, ela buga. E o que nós vamos falar aqui hoje para vocês? Eu queria falar a respeito do Ministério da Mulher. Porque você já ouviu falar, você que está estudando conosco, e agora nós vamos passar para a plataforma do Pison, que é um site, e aonde vai ter muitos estudos, muita coisa nova. Então essa plataforma, ela vai te dar condições de você estudar e tirar todas as suas dúvidas, aquelas dúvidas que talvez você não consegue tirar. Você não tem quem senta com você para tirar essas dúvidas. Exemplo, o arrebatamento será no abrir e fechar dos olhos? Jesus vai voltar? Então são esses detalhes que você precisa saber. Como será o arrebatamento? Então eu vejo muitos pregadores ensinando e falando coisas que eu acredito que, e já tenho estudado e visto, que o que eles falam nem na Bíblia estão. Aí fica complicado, aí fica difícil, aí fica pesado pra gente. E quando a gente se levanta para ajudar, para ensinar, para falar da palavra, tem alguns que não gostam e talvez e agora
Então a culpa é de quem? Estava falando, deu um probleminha aqui no áudio. Estou falando que há muitas coisas que vêm acontecendo na Terra e as pessoas não estão preparadas, as pessoas não estão capacitadas para ganhar almas. Nós estamos passando um período onde os gospels, os evangelhos, precisam ser evangelizados. Isso é uma realidade. E muitos não acreditam nisso. Por quê? O pastor tem 30 anos, 40 anos de ministério. Eu pergunto a você, como que Deus gerou? Não sabe dizer. Está na Bíblia, mas não sabe dizer. Então precisamos estudar, meus irmãos. Precisamos estudar, saber o melhor de Deus, para que nós possamos dirigir as pessoas conforme a necessidade dela, dentro da palavra, não é conforme o que eu acho, o que eu penso. Não. É conforme a necessidade daquela pessoa, conforme o entendimento que eu tenho dentro da palavra de Deus. Eu vou levar uma palavra para essa pessoa e essa palavra vai determinar vida ou morte. Porque a Bíblia diz que a língua tem poder de dar vida ou de matar. E aí? Então, nós vamos ver agora a respeito do ministério da mulher. Pode ou não pode ser pastora? Pode ou não pode evangelizar? Pode estar na frente de uma obra? Pode... Então fica diversas perguntas. Pode ou não pode? E o que a Bíblia diz? E o que tem sido feito? Nós vemos aí no estado de Nova Cruz. Isso, Nova Cruz. Levantaram uma pastora como presidente do campo das Assembleias de Deus lá. E aí, como é que fica isso? Pode ou não pode? O que a Bíblia vai dizer a respeito desse chamado da mulher? Pode ou não pode? O que se pode falar sobre isso? Abra sua Bíblia, em nome de Jesus Cristo, no livro de Números, capítulo 6, versículo 1, para começarmos a meditar na palavra de Deus. Vai ser bem rápido, não quero tomar muito tempo, isso aqui é só mesmo uma aula experimental que a gente está fazendo, porque a internet não é muito boa, não ajuda. Vejo pessoas aí que têm internet, têm condições, mas não faz a palavra de Deus, fica aí querendo revelar, mas a maior revelação é a palavra. A maior revelação é a palavra. Não tem fora dela, é anátema. Então, olha o que a Bíblia vai dizer em Números capítulo 6, versículo 1. E falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem ou seja mulher, olha aí, vou repetir. Falou aos filhos de Israel, dizendo-lhes: quando alguém, seja homem ou seja mulher, apartar-se para fazer um voto de consagração, ou seja, voto de Nazireu, ao Senhor Jeová. Aí eu não vou abrir não, mas eu vou te dar aqui umas referências e você pode abrir na sua casa. Jeremias 13:5 até o 16, aí vai até o 17. E você também pode abrir em Amós 2:11 ao 12, que é mais referência desse assunto, que vai falar a respeito disso.
capítulo 6, versículo 3. De consagração ao Senhor Jeová. Vamos lá. De vinho e de bebida forte. E de vinagre, vinho. Aqui vai falar ou de bebida forte. Nem algum licor de vinho. Ou de uva. Nem sequer uvas frescas ou secas comerá. Olha aí. Todos os dias do seu nazereado. Não comerás nenhum derivado da videira, desde as sementes até as cascas da uva. Não comerás nada. Nada. Então, pastor, não entendi nada que o senhor falou. Então, uma mulher, para entrar como pastora, ou como sacerdote, ou no ministério, ela tem que fazer um voto de nazereado, ela tem que entrar pelo nazereado, ela tem que... Sansão entrou pelo voto de nazereado. João Batista, Jesus Cristo, no dia que deu a última ceia, lembra? Ele falou assim, eu não mais beberei do fruto da vide, até que o reino do meu Pai estabeleça. Eu beberei novamente no reino de meu Pai. Então são coisas que você vai vendo. 1 Timóteo também, vai para 1 Timóteo. Vai abrindo a sua Bíblia aí. E que isso implica? Implica no seguinte. Que Deus falou com Adão. Depois Eva veio. Deus não disse para Eva. Não estou dizendo que a mulher não pode. A mulher pode. Mas é por um período de tempo. Ela não pode permanecer. Tá entendendo? Ela não pode permanecer no voto de nazereado. Achou? Ela não pode permanecer de jeito nenhum no, voto, no ministério depois de um certo período. Esse período, ela vai ter que dar frutos, ela vai ter que gerar filhos. Esse filho não é filhos dela, do ventre dela. É filhos espirituais, que ela vai gerar esse filho. E esse filho vai ficar nessa congregação porque ela vai sair. Ela vai deixar o ministério pastoriano ou na frente do trabalho e vai deixar esse filho na fé. Aí a Bíblia diz, aí sim será salva. E agora? Como é que fica? Por isso que o povo perece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento é grande no nosso meio. E aqueles que estão se levantando para ensinar a verdade, estão sendo perseguidos. Estão sendo tirados da igreja, do púlpito, da nave da igreja. E os falsos e os mentirosos e os que pregam, que se diz pregam, pregadores, né? Estão lá. E ai daquele que se levantar contra. Doutrina pesada. Ai daquele que se levantar contra. Fica todo mundo com raiva. Não pode, é isso, é aquilo. E aí, meus irmãos? Até quando nós vamos ficar nessa heresia, nessa preguiça para estudar a palavra de Deus? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. Tá aqui. Nem precisava ler isso aqui. Porque lá em Gênesis sabe que Adão veio, depois a Eva foi tirada da costela dele. Mas tem que ler aqui, talvez, os cabeças de Big Brother, os cabeças de Netflix, os cabeças de YouTube, TikTok, não presta atenção, não consegue entender essas coisas, essas dimensões. Vou ler de novo. 1 Timóteo 2,13. Porque Adão foi formado primeiro, vírgula, depois Eva.
Para por aí não. Irene Abreu, PR. E Adão não foi enganado, mas a mulher. Oh, Irene glória! Abreu, PR. É desse jeito, irmão. Quando nós levantamos para fazer a obra. Irene Abreu. Tá vendo que eu tô recusando? Aleluia. Mas vamos continuar, irmãos. 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, olha aí, incorreu na sua transgressão. Aí vai te remeter isso aí, Gênesis 3:6, Gênesis 3:6 e 2 Coríntios 11:3. Olha aí. Então, quando você começa a estudar a palavra de Deus, como você começa a ter a revelação do texto e entender o que o texto está dizendo com você e não o que o homem está dizendo com você, eu acho, eu penso. Teve um rapaz aí que acabou de fazer uma tatuagem e disse que o pastor dele falou que podia fazer. Porque ele leu lá na Bíblia em Apocalipse que disse assim: e Cristo tem uma tatuagem na sua coxa direita. Mas aí a pessoa, ela compra essas Bíblias mal traduzidas, uma tradução mal resolvida. Aí você vai para o hebraico original. E Cristo está sobre o seu manto, na sua coxa direita, sobre o manto. Sobre o manto. Vou pegar aqui um paninho para você entender. Sobre. Aqui, ó, vou colocar sobre o manto essa caneta, ó. Sobre. Não tá falando que é no pano. Então, quem vai prestar a conta no dia do julgamento? Quem vai estar lá e falar, não, eu fiz. E o outro que fez, porque o outro falou que podia fazer, mas ele leu isso na Bíblia, ele pesquisou isso na Bíblia. Filho de presbítero, canta na igreja, não sabe nada de Bíblia, não sabe quem é Jesus, não tem ideia de quem é Deus, e foi fazer uma tatuagem. E eu falei, e outros falaram, mas entrou aqui, saiu aqui. Errado é quem? Somos nós. Olha aqui o que a Bíblia vai dizer. 1 Timóteo 2,15. No entanto, ela se salvará gerando filhos, se perseverar com modéstia na fé, no amor e em santidade. Aqui não está falando filhos. Se ela gerar filhos, isso eu estou falando do voto de Nazireu, onde eu li número 6:1. Então, não tiraram bispa. Apostoliza. Tem na Bíblia. Tem na Bíblia, mas você precisa estudar o porquê, como isso aconteceu. Não é de qualquer maneira. Então, a falta de conhecimento, irmãos, olha para você ver. Melquisedeque, ele vem da linhagem de Melquisedeque. Jesus é da linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele é livre para as nações. Aí você vai para lá, o sacerdote levítico. O sacerdote levítico é para Israel e as tribos. Aí vem o nazereado, que é Samuel, Efraim, que é de toda essa linhagem aí. Ele é de emergência. Agora você vai entender por que essas mulheres estão aí. Então, quando o homem não faz, Deus levanta a mulher como emergência no voto de nazereado e coloca ela lá. Só que elas não formam filhos, não geram filhos, não preparam obreiros. Você vai ver que só tem diácono, é só diácono. Os presbíteros, pastores que vêm são de outros ministérios. Mas o de dentro da casa, só fica nisso. Então, quando Deus levanta a mulher, é porque o homem em si não faz o que Deus quer. Então, Deus levanta elas, porque elas
têm uma sensibilidade, elas entendem, elas veem, elas têm o coração, algumas, não estou falando todas, que tem umas aí que misericórdia, não vai, não, infelizmente. Tem umas que eu vejo aqui no Facebook, no Instagram, que eu bloqueio na hora, perco meu tempo. Se a gente for falar, a gente tá errado. Ah, você tá falando, tá se levantando. Aí alguns falam, você é juiz para julgar? Então rasga a Bíblia, Samuel. Quando a Bíblia diz que Deus levantou o sacerdote, o juiz, o profeta. E Davi tinha todas essas unções sobre ele, como rei, sacerdote, juiz. Quando Jesus chega para aquela mulher que estava ali a ponto de ser, né, apedrejada pelos aqueles acusadores, que Jesus chega, ele escreve na areia. Por que ele escrevia na areia e apagava, irmãos? Onde está isso? Está na Bíblia. Aí a Bíblia diz que o sacerdote tem que pegar, o homem pegava a mulher, que ele achava que traiu ele, levava ao sacerdote, era pegado uma água com o pó do tabernáculo, junto com a bezerra vermelha moída, cremada, e ela colocada sobre essa água. E era jogada sobre o povo que estava doente e era curado. Ou essa mulher bebia. Ela bebia essa água, e se ela tivesse em pecado, em adultério, em mentira, em lascívia, em tudo isso que você sabe que tem no mundo hoje, a Bíblia diz que o ventre dela ia inchar, e as suas pernas iam inchar, e ela não ia dar fruto. E aí? Aí Jesus só estava cumprindo o que estava escrito. Ele, como juiz, como sacerdote, como profeta, ele simplesmente abaixou e escreveu na areia. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E abaixou. E escrevendo a lei. Aonde está escrito isso, irmãos? Escrevendo. E apagava. Escrevia. E apagava. Porque aquela água que foi preparada era para ser lançada no livro da maldição e apagada a maldição. Tá vendo a diferença de você ter um conhecimento e saber dar uma palavra sem essa falsidade de adivinhação, de remeflé. Eu sou pentecostal, eu acredito, irmão. Mas eu acredito mediante a palavra. Porque tá demais. Ontem eu entrei aqui, o que tem de profeta, eu vou falar que Deus nem precisa voltar mais. Jesus nem precisa esperar a igreja subir mais. Porque o tanto de profeta que tem, não precisa. Aí vai perguntar aos caras, você manda uma mensagem pro cara, e aí, irmão, beleza, beleza? Me diga aí como é que é o arrebatamento, como é que vai ser, da onde você tirou que o arrebatamento vai ser no abrir e fechar dos olhos? Onde está escrito isso, irmão? Eu leio, eu estudo, tá aqui, eu não consegui achar até hoje que o arrebatamento será no abrir e fechar dos olhos. Aonde está isso? Ou minha Bíblia está errada, ou eu estou desviado. Ou eu não estou servindo o Deus que vocês servem. Alguma coisa está errada comigo. Aí alguns vão usar aquele texto assim. Ah, mas a Bíblia diz que mulher não pode falar. Lembra desse texto que alguns falam aí? Um santarrão aí? Olha aqui. 1 Coríntios 12, 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então aqui Paulo está dizendo, Paulo vem trazendo conhecimento. Paulo tinha acabado de sair aqui falando em 1 Coríntios 11, falando da ceia. Aí Paulo agora vai entrar nos dons, Paulo agora vai falar. Aí Paulo agora vai dizer, eu vou interpretar o que Paulo vai dizer para você, porque às vezes você lê a Bíblia e tem algumas palavras difíceis, você não entendi nada. Vou falar como se fosse Paulo falando. A mulher que não tem conhecimento, que não estuda a Bíblia, que não tira tempo, o seu devocional, fica aí calada. Caladinha. Pronto, foi isso que Paulo disse. Agora, que tem sabedoria, que tem conhecimento, falai. No tempo certo, na hora certa, falai. Simplesmente isso. Aí eles dificultam tudo. Não, mulher não pode falar, mulher isso, mulher tem que ficar calada, e não sei o que, vai daqui.
É pelo voto de nazereado, a porta de emergência que Deus levanta essas mulheres. Porque os homens não querem fazer. O que tem de homem caído, irmãos, o que tem de bagunça não está escrito. E quando você levanta para fazer a verdade, para tentar levar o conhecimento para as pessoas, essas pessoas que ficam ao redor de você, que vai estar escrito lá no livro de Neemias, que havia 6 do lado e 7 do outro, nós temos que tomar cuidado, não é com quem está na nossa frente, mas sim quem está atrás. Porque quem está atrás são os nossos amigos. Irmão, eu sei que a palavra é assim. Sei que você quer ser massageado o seu ego, mas infelizmente nós temos que ter cuidado. Não é com os que estão chegando, os que estão na nossa frente, mas os que estão na nossa retaguarda. É esses que não querem ver o nosso crescimento, o nosso entendimento, não quer ver Deus falar conosco através da nossa palavra, o nosso conhecimento. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Quantos e quantos nós já tentamos ajudar, já passei estudo, já passei coisa, e eles sempre vêm com a mesma pergunta. Se você tem tanto conhecimento aqui, por que você não tem igreja? Deus não me chamou para abrir igreja, irmãos. Deus me chamou para ajudar, auxiliar com a palavra. É os 5 ministérios. E um desses é o que eu exerço. É o ministério da palavra. Será que é difícil você entender que você precisa ter um conhecimento da palavra e não da terra? É simples. E alguns não querem. Alguns não querem sair da sua zona de conforto. Outros não querem ser confrontados. Ah, não, mas eu vou fazer, né? Porque Deus mandou, se Deus está agindo. Irmão, então tá bom. Aí Deus me leva eu num lugar, eu vou e falo, eu mostro, eu abro a Bíblia e provo. A pessoa vira a cara. Mas você serve a Deus ou você está servindo o seu ego, o seu interesse ou a Deus? Porque se está na palavra, por que não faz? Você sabia que tem 31 demônios que vêm assolar a sua vida em cada dia do mês? E que esses demônios, eles vêm mediante ao dízimo, a primícia, a oferta, vem trabalhar para atrapalhar o seu desempenho. E aí? Tá complicado, irmãos. Tá complicado. Então, o chamado da mulher é um período de tempo. E se essa mulher, tá escrito, eu não estou inventando, eu estou lendo para vocês, 1 Timóteo. No entanto, ela se salvará, gerando filhos. Perseverar. Aí o que as pastoras fazem? Elas não respeitam os seus maridos. Elas batem de frente com os seus maridos. Elas querem mandar no marido e mandar também nos maridos alheio da igreja, sem conhecimento. Aí, quando vai para a Bíblia, pode, mas é um período de tempo. Aí ela não quer largar, porque ela gosta da coisa. Ela gosta de ficar ali naquele mover. É a mesma coisa, os presidentes não querem largar o osso. O cara tá morrendo, 90, 100 anos, mas não quer sair. A Bíblia diz o tempo que é o júbilo, o tempo que é para o obreiro aposentar. A Bíblia diz tudo, irmãos. Dízimo, primícia, oferta, dízimo do dízimo. E ninguém quer saber disso. Isso é muito chato. Isso é muito chato. O pastor hoje falou de um assunto muito chato. Mas no dia do julgamento, a rainha de Sabá vai estar lá te esperando. Fique tranquilo. Que no dia do julgamento, a rainha de Sabá, você não sabe nem quem é a rainha de Sabá, né? Pesquisa que você vai descobrir quem é. Ela vai estar lá te esperando. Ela vai falar assim: eu fui atrás do Deus de Salomão. Por que você não foi atrás do Deus que você ouviu?
Por isso que a Bíblia diz que naquele dia terá muita surpresa. Não fica brincando. Não fica tomando a ceia indignamente. Não fica aí se achando o bambambam da cocada preta, a última Coca-Cola do deserto. Seja humilde. Eu venho ouvindo essa palavra, seja humilde, seja humilde. O período do tempo que eu cheguei dentro de Portugal, eu venho ouvindo, seja humilde, seja humilde. Eu não consigo compreender qual é essa humildade que as pessoas às vezes querem que eu seja, ao ponto de eu pegar estudos meus, que eu investi caro, e dar para elas, pegar apostilas, imprimir essa apostila aqui, irmãos, que eu imprimi. Aqui em Portugal, eu paguei 35 euros para imprimir. Daí agora, se eu tiver enganado, 160 reais no Brasil. Uma apostila. Isso eu ia fazer e dar um estudo para uma pessoa. E dentro desse estudo, que eu projetei, que eu deixei tudo prontinho, tá aqui, ó. Todas as dimensões, tudo, falando sobre a divindade de Cristo. A unidade, a divindade e a alma da divindade. Aí a pessoa não quis. E depois vira e fala que a gente não ajuda. E tem outros, tem uns aí, que eu já disse, tem que estudar. Não tem para onde correr. E quando alguns chegam pra gente, e quando a gente vai falar, não é bem assim. Não, rapaz, tem que ser no amor. Através do amor que eles estão crendo, estão vindo os escândalos. A prostituição está tomando conta da sua casa enquanto você está acreditando nessa frase amor. Que esse amor não é o amor de Cristo. Não. O amor de Cristo, ele te aceita como você é. Mas ele não quer que você permanece como você está. Ele quer que você muda. Mudança de atitude. Esse é o amor de Cristo. Não é eu te aceitar como você tá e você permanecer e tá tudo bem. Não. Eu te aceito como você é. Pecaminoso, mentiroso, caluniador. Fala mal da gente pelas costas, que eu tô sabendo. Mas isso a gente aceita, porque a gente tem que perdoar. A gente perdoa uma, duas, 70 vezes 7 e vai embora. Mas até quando você vai continuar nisso? Aí vai vir aquela palavra de Ananias e Safira. Por causa do seu pecado. Sabe qual é o problema da humanidade? A inveja. A inveja, ela vem. A lascívia. A inveja, ela vem a traição, a mentira, o engano, tudo através dessa palavrinha. Então eles inverteram a palavra amor e colocaram no lugar da inveja. E tá tudo bem, tá tudo certo. Ninguém solta a mão de ninguém. O Perazzo que tá errado. Todo mundo tá certo. Mas só o Perazzo que tá certo. Por que só o Perazzo? Porque o Perazzo tá com a palavra de Deus. O Perazzo tá lendo e tá mostrando. Isso porque eu não tô entrando em outra dimensão que se eu falar, é capaz de você nem crer se eu falar. Porque tá escrito e eu não quero, né? Aqui eu só tô no básico. Isso aqui é o básico, irmãos. Porque tem um básico, o médio, o bacharel, o doutorado e o mestrado. O médio, o básico, quando eu vou falar, as pessoas não têm compreensão. Essa apostila aqui, irmãos, eu fui... A Larissa tá aqui, minha esposa aqui, só tá na retaguarda aqui. A gente foi numa igreja falar disso aqui. Uma coisa simples, básica, basicazinha. Do era, do é e do será. Aonde Deus estava antes da fundação do mundo. Como que Deus criou, porque a Bíblia diz lá em Gênesis, e criou Deus os céus e terra. Então, a gente veio trazendo essa dimensão, o era, o é e será, né? Antes da fundação do mundo, o era.
depois da fundação do mundo, e o será. Aí o será é depois da encarnação de Cristo. Que ainda vai acontecer algumas coisas que está por vir, que vai terminar em Apocalipse. E a gente vem falando que, né, a alma de Jesus, a alma do Pai, e vem falando e provando. Eu nem entrei aonde eu queria entrar para revelar ao povo mesmo a sabedoria mesmo e a ciência da divindade. O que aconteceu? Cargas d'água, não sei. Isso era na segunda-feira. Ia começar, né, falar sobre a divindade da alma. Aquela apostila ali tem 235 páginas. E eu entrei na introdução somente. E os cursos, as aulas eram na segunda-feira. O pastor me convidou, né? Não, trazer aqui um estudo e tal e coisa. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Fiquei feliz porque achei que uma igreja queria saber quem era Deus, como é que era, como é que se, né? A gente fica feliz. E isso a gente não cobra, irmãos. A gente não cobra para poder fazer isso, porque a gente ama fazer a obra de Deus através da palavra de Deus. O pastor não foi, os obreiros não foi ninguém da igreja. Ninguém da igreja. Foi para ir comigo e minha esposa, 5 pessoas, né? 5 pessoas. Tirando eu e minha esposa, 3 pessoas. Três pessoas. Uma nova convertida. Uma irmã que cantava no louvor lá, mas o marido dela. Acabou. Ninguém mais. Aí na próxima segunda, que isso aí ia dar acho que no sábado, ele foi e me ligou. Mandou um áudio, né, Minto? Ele me mandou um áudio. Ô, Varão, é assim, rapaz, o pessoal lá achou muito forte o estudo. O básico do básico, irmãos, que eu estou falando com você. Os irmãos achou muito forte, né, e tal. Vamos deixar isso para outra ocasião, Varão, porque, né, o povo não tá preparado. Aí aquilo me chocou, sabe, de uma tal forma que me deixou assim, eu fiquei dentro do carro, eu tava dentro do carro e ouvindo, aquilo me parou assim de uma tal forma, eu falei, mas o povo não tá preparado? Se o povo tem um pastor e o pastor não tá preparando o povo, e agora? Você tá dentro do ônibus, o cara motorista infarta. O cara infartou, você não sabe dirigir um ônibus. E agora? Você tá dentro do avião. Lógico que você não vai ter acesso à cabine, mas a aeromoça que tá ali já fica que é zuzuzum, você fica já atento. O avião começa a dar uma chacoalhada, você começa a sentir que a coisa não tá legal. Quem é espiritual entende o que eu tô falando. É um ano, acabou um ano, nós estamos em 2023, um ano passou, é sempre a mesma coisa. Culto, 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 campanha, campanha, campanha e nada. O avião vai cair. Não tem ninguém para pilotar esse avião. Jesus não vai vir. Quem falou que Jesus vai vir? Ele está esperando a sua esposa, que eu não sei aonde tiraram que é noiva. Se Apocalipse 21:2 está falando que é a sua noiva. Eu vou ler para você. Eu gosto de ler porque a pessoa fala que a gente está inventando, né? É muito triste. É muito triste isso. Muito triste. Eu, João, Apocalipse 21:2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, disposta como a esposa ataviada para o seu marido. Tá aqui ou não tá? Não vi noiva, eu vi esposa. Se a esposa, houve um casamento. E aonde está esse casamento? Como que você descobre esse casamento? Estudando a palavra de Deus. Então, quando você começa a estudar, você começa a entender que 100% do que está sendo feito, 200% precisa ser evangelizado, fora e dentro. E eu sempre vou ser errado, porque quero fazer a vontade de Deus.
quero trazer o conhecimento para o povo. Como Moisés também era, que o povo falava, Arão se levantava, Davi. Então o que Davi faz? O que a gente faz? A gente se afasta. A gente fica na caverna esperando o tempo de Deus. Até Deus bradar. E quando for da vontade, se não for da vontade, a gente tem que ser dependente totalmente de Deus. Não tem para onde fugir. E você vai para a igreja, você começa a ver uma palavra, ver uma outra palavra, e começa a ver uma pregação, uma outra pregação. Ah, mas Deus usa cada um diferente. Não. Não. A palavra se renova cada dia como? Ela vai se renovar dentro de você. Não é que a palavra vai mudar ou vai não. É quando você estuda e Deus te dá uma direção dentro daquilo que você estudou. Não é que Deus vai usar um, vai usar em cada um no seu conhecimento. Você conhece muito, Deus te usa muito. Você conhece pouco, Deus te usa pouco. Quem era Paulo? Quem era João? Quem era Pedro? Uma carta de Pedro. Tá vendo a diferença? Então, Paulo era um cara que tinha conhecimento, que era um cara estudado, que meditava na lei, que quando foi atrás dos cristãos para perseguir e matar, com a carta de Roma nas mãos, porque ele foi lá pedir, né, para ir perseguir, ele tinha uma carta em mãos e falou, não, eu vou. E quando ele vai, havia uma profecia sobre Paulo. E através dessa profecia escrita, Jesus não podia matar ele. Estou dando tempo para você analisar. Vou repetir. Havia uma profecia de Paulo. Quando Paulo tem um encontro com Cristo, Jesus, não podia matar Paulo. Porque quando ele foi perseguir, era duas opções. Ou ele convertia, ganhava Paulo, ou ele matava Paulo. Então, devido à profecia que estava escrito de Paulo lá em Salmos, Jesus teve que salvar Paulo. É isso. Então, toma cuidado, vamos estudar. Vamos estudar. Eu não sei como é que tá saindo essa live aqui, porque aqui dá pra ver alguns gráficos, se tá bom, se não tá. Eu só vou ver depois que eu terminar, que aí eu vou assistir, vou ver. Então, assim, nós estamos nos últimos dias, irmãos. As coisas estão a tentar piorar, não a melhorar. Você sai fora desse negócio de só revelação. Se Deus vai te dar, Deus não está dando nada para ninguém não, irmão. Deus está guardando os seus. Deus está dando condições para os seus continuar a boa obra. Porque Ele é fiel para concluir. Está faltando palavra no nosso meio. Está faltando conhecimento do povo no nosso meio. Para que nós possamos chegar ao entendimento de Cristo. Como vai ser o arrebatamento, irmãos? Esse negócio de abrir e fechar dos olhos, não tem isso na Bíblia. Tem, mas é outra questão. Quantos dias será isso? Como os mortos vão ressuscitar primeiro? Quantos dias esses mortos vão ficar conosco? Já parou para pensar? Que a Bíblia diz assim como Cristo ressuscitou, assim será nos dias do arrebatamento. Então quer dizer que os mortos vão ressuscitar primeiro e vão ficar 40 dias na terra? Porque Cristo não ficou 40? 10 dias antes do Pentecoste, 10 dias antes da Páscoa? Para dar 50 dias, que se você for estudar lá em Levítico, falando sobre as ofertas, já era ali já o período da Páscoa. E aí? Precisamos estudar a igreja. Você que está me ouvindo, não fique chateado, porque Deus só chama a atenção daquele que Ele ama. Aquele que ele já abandonou. Ah, mas Deus faz. Faz. E através dos profetas, dá uma palavra, toma cuidado. Tem gente que não respeita a hierarquia. Tem gente que não respeita. Prefere chamar outros que não são de pastores do que os que são. Toma cuidado, irmãos. Davi não tocou em Saul por causa da unção dele.
Mas a vontade de Davi talvez era de matar ele, mas Davi respeitou. Então Davi preferiu afastar do que tocar. Toma cuidado. Não fica brincando, não. Há uma diferença de quem conhece para quem conhece. Quando você estuda a Bíblia, você sabe quem está e quem não está fazendo a obra. Você sabe quem está ou quem não está pregando, ensinando, falando da palavra. Porque você abrir aqui e vai vendo. É só um exemplo simples. Vou pregar hoje, aí o pregador vai estudar durante a semana. O pastor liga. Meu irmão, dá para você trazer a mensagem aqui domingo? Dá, pastor. O cara fica a semana toda estudando, mas ele não tem uma vida contínua de estudo. Ele só estuda no dia que vai pregar. E olhe lá se estuda, porque tem uns aí que, pelo amor de Deus, fala cada heresia, só o sangue do cordeiro. Exemplo, olha para você ver. É rapidinho, eu já estou terminando. E disse Deus, haja luz, e houve luz. 1:3, e disse Deus, haja luz. Aí você desce lá para baixo, 1:14. Então disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para que haja separação entre dia e noite. Seja ela para sinais, sinalizações, prazos, estações, dias e anos. Então quer dizer que no 1:3, que luz era essa que manifestou? E disse Deus, haja luz. E 12, que Deus vai criar as estrelas, a lua, a separação. Não faz sentido, faz? Você entendeu? Então tem que estudar. Não é simplesmente, disse Deus, haja luz, vai ter luz na sua casa. Deus... Não, para. Para de graça. Aí você vai para João 1, 5, 6, 7, 8, você vai ver quem era essa luz. E a luz manifestou lá em Gênesis para a criação de todas as coisas. Tudo que Deus fez, sem Cristo nada poderia ter sido feito. Já mudou a sua visão da palavra. Ou seja, tudo que você vai fazer na sua casa, na sua empresa, no seu casamento, seja onde for, você tem que trazer a existência de Cristo para aquilo, para esse projeto dar certo. Isso é o básico do que eu estou falando. Eu não posso entrar numa dimensão porque isso aqui é uma coisa aberta. Quando é com os alunos, a gente pode ir aprofundando mais, a gente pode dar mais. Mas aqui eu não posso fazer isso. Isso que eu já estou falando já é demais para algumas pessoas. Tá entendendo? Vamos estudar. A palavra de Deus é extraordinária. Isso aqui é a vida. Levar e trazer vidas à luz. E quando você vai para João, glória a Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. No princípio era o verbo, 1 João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo é a palavra. Ele estava no Gênesis com Deus. Capítulo 1:2. Na sua tradução vai estar no princípio. Mas quando você vai para o hebraico original, você vai ver que lá está escrito Gênesis. Então você precisa também ter uma Bíblia boa. Todas as coisas foi feita por ele. Sem ele, nada do que foi feito seria feito. A vida estava no verbo. E a vida foi manifestada para ser luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas. Lá não havia trevas. Lá não era escuridão. E disse Deus, haja luz. Olha aí. E as trevas não compreenderam. Quando Satanás viu aquela luz, eles não entenderam. Que luz é aquela lá, rapaz? Que luz é aquela? Então, quando você está na luz, você está na compreensão da palavra, você entende o que Deus está dizendo. Quem está me ouvindo, que está nas trevas, que está com a mente pesada, que está em uma guerra espiritual, ela não vai entender nada do que eu estou dizendo aqui. Nada. Ainda vai se levantar e falar mal ainda. Tá vendo? Aqui tá falando. E a luz resplandeceu e as trevas não compreenderam. E por aí vai.
lá no 9:19, isto é a luz verdadeiramente que veio ao mundo para iluminar a todos os homens. Cristo é a luz que manifestou em Gênesis. Haja luz e houve luz. E se esse Cristo não estiver na sua casa, no casamento, na sua empresa, nos seus projetos, você está falido espiritualmente, fisicamente. Deus abençoe a sua vida. Vamos estudar. Deus abençoe todas as mulheres que estão na frente de um trabalho por um período de tempo. Você não pode ficar. Você tem que gerar filhos espirituais e colocar eles no comando para você ser salva, para Deus te dar o galardão. Ser galardoada por aquilo que você já conquistou e já fez. A escolha é sua. Você foi avisado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, para que Deus venha trazer um mover espiritual dentro da sua casa. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Você que quer estudar conosco, entre em contato. Estamos aí com a plataforma do Pison. Pison, a escola de teologia. Nós temos o básico, o médio, bacharel, doutorado e mestrado. Dr. Claudemir Oliveira, da Instituto Pison, vai dar aula também. E também tem do nosso ADCOMEP, que é dos ministros da Assembleia, né, evangélico, Europa e pelo mundo afora aí, para que você tenha força para você alcançar aquilo que Deus tem na sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Dr. Wagner Miranda também, Instituto Pison, fundador do Pison. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus guarde sua vida. Ore pela nossa vida, pela minha casa, para nos guardar, porque não é fácil falar do amor de Deus. É aquilo que Cristo fazia. Ele vinha falando da palavra contra os sacerdotes, porque os sacerdotes já não faziam mais, não cumpria mais a lei. E Cristo veio com todo o seu entendimento, tranquilidade, trazendo verdadeiramente a palavra que foi esquecida. Vou deixar para você aqui. Quem foi o primeiro homem que deu a ceia na Bíblia? Aí uns vai dizer Jesus? Não. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.